Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja em vossos corações. Que bom podemos estar mais uma vez aqui juntos, onde nós iremos trabalhar, algumas questões da área da psicoespirituais, E o tema que nós iremos abordar será exatamente coronavírus, resultâncias psicológicas e espirituais. Trabalharemos a questão do medo, do pânico, da ansiedade, da neurose. Mas antes de qualquer coisa, convido você a se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, tecer o seu comentário e não esqueça de ativar o sininho de notificação, para que todas as vezes que nós publicarmos um vídeo, você e sua família possa curtir comendo aquela pipoca deliciosa, Que Deus nos abençoe. Então, meus queridos, o nosso tema que nós iremos abordar novamente será em relação a toda essa situação desta pandemia a qual nós estamos vivendo, que é o Covid-19, Nós falaremos um pouco sobre essas questões psicoespirituais que envolvem, que nos envolvem e que nós precisamos aprender a sair, A primeira coisa que eu gostaria de dizer diante desse cenário, o qual nós estamos vivendo, de Covid-19, isolamento social, essas questões políticas, ideológicas, enfim, todo esse caos que nós estamos acompanhando tanto ali em nível de Brasil quanto em nível de mundo, A primeira coisa muito bacana, é a gente extrair exatamente, tentar extrair algo bom diante das experiências ruins, Tentar extrair algo bom diante das experiências ruins, Nada no mundo é tão negativo que não tenha nada de positivo. Coloque isso na sua cabeça. Nada do mundo é tão negativo que não tenha nada de positivo. Eu estou abordando esse tema diante de 3 materiais, O Sentido da Vida, de Viktor Emil Frankl, que é um livro lançado por ele. A Psicoterapia, o Sentido da Vida, também de Viktor Emil Frankl, E também A Ciência da Cruz, de Santa Edith Stein, Então essa fala que eu estou proferindo para vocês, ela está baseada, está envolvida, está mergulhadas, diante desses 3 materiais que eu acho o máximo, O Sentido da Vida, de Viktor Emil Frankl, A Ciência da Cruz, de Edith Stein, e a Psicoterapia, o Sentido da Vida, também de Viktor Emil Frankl, Lembrando que Viktor Emil Frankl, ele viveu dentro de um campo de concentração. E dentro desse campo de concentração, ele conseguiu extrair coisas positivas dentro daquele cenário negativo. Em breve, eu irei produzir uma live e um vídeo no YouTube, exatamente para falar de Viktor Emil Frankl e do seu livro O Sentido da Vida. Mas o que é interessante neste primeiro momento, diante da atual situação a qual nós estamos vivendo, é tentar extrair algo positivo dentro de um cenário negativo. Nenhuma experiência é tão ruim que não tenha nada de bom. E se você olhasse para a sua vida hoje, diante desse cenário qual estamos vivendo, o que de positivo você poderia tirar? O que de bom você poderia tirar? Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: padre, uma das coisas boas que eu consegui tirar dessa pandemia foi a oportunidade de estar mais com meus filhos. Fazia muito tempo que eu não estava mais com meus filhos. Uns é assim, vai encontrando os filhos, hoje a capacidade de estar com o marido, com a esposa, de conviver com os netos, de estar com a família. Então, se nós queremos nos libertar do pânico, da depressão, da ansiedade, do medo, da angústia, diante dessa situação emaranhadas de caos, é necessário tirarmos algo positivo.
Nada na vida é tão negativo que não tenha nada de positivo. Tudo na vida tem um sentido. Sentido este que eu e você, que nós precisamos descobrir. E que você precisa descobrir. Uma vez que você descobre esse sentido, você consegue sair do desespero que você se encontra, né? E nós temos que aprender, isso aqui é interessante dentro do livro O Sentido da Vida, de Viktor Frankl, nós precisamos aprender a transformar uma tragédia em triunfo. Nossa, padre, como eu vou transformar uma tragédia em triunfo? Um exemplo, né? O filho chegou para a mãe e falou assim: mãe, eu quero ir no aniversário. A mãe: vai, meu filho, para o aniversário. 8 horas você retorna para casa. E ao retornar para casa, o filho é atropelado por um motorista embriagado e morreu. Nossa, foi uma tragédia para a vida daquela mãe? Foi. A mãe poderia estar toda depressiva, chorosa, pegar um revólver e atirar na cabeça daquele cara que matou o filho dela porque ele estava embriagado. E o que a mãe fez? Ela resolveu transformar aquela tragédia em um triunfo. Ela pegou, organizou um grupo de outras mães, de outras mulheres, cuja também tinha perdido os filhos em acidente de trânsito por motoristas embriagados, e montaram um grupo de conscientização na cidade, trabalhando nas escolas, orientando as pessoas que volante e bebida não se combinam. Então, isso é transformar uma tragédia em um triunfo. Se eu olho para esse Covid-19, é uma tragédia? Mas transforma ele em um triunfo. Como assim, padre? Curte a sua família, se aproxime mais de Deus, da sua vida espiritual, dedica mais aquilo que há muito tempo você não vem dedicando, que é ver suas casas, seus filhos, seu marido, sua esposa, as pessoas que você ama, não é verdade? Né? Eu estou nesse isolamento social. Transforme em um triunfo, transforme um grande retiro espiritual seu, né? Mas não transforme essa tragédia em pânico, nem medo, nem angústia e nem revolta. Agora, para que nós possamos desenvolver tudo isso, é necessário que nós aprendamos uma coisa, e isso Santa Edith Stein, em seu livro A Ciência da Cruz, ela vai nos trazer. Nós precisamos saber sofrer. Vocês acreditam, minha gente, que nós temos, essa geração atual, elas estão sendo trabalhadas para não sofrer. E isso não pode acontecer. Nós precisamos saber sofrer. Porque o sofrimento faz parte da vida. Se você for perceber o vídeo anterior a esse, onde eu trabalho o sofrimento como ponte de travessia, vocês vão ver exatamente isso, que o sofrimento é uma ponte de travessia. Nós precisamos aprender a sofrer. Não tem como viver sem sofrimento. Sofrimento e vida são duas coisas que caminham junto. Agora, é necessário você discernir qual é o sofrimento que vale a pena sofrer. Porque existe sofrimento que não vale a pena sofrer. Por exemplo, padre, meu namorado me abandonou, vou pular de um prédio. É um sofrimento desnecessário. E muitas vezes nós sofremos desnecessariamente. Nós sofremos por aquilo que não deveríamos sofrer e deixamos de sofrer por aquilo que verdadeiramente valeria um sofrimento. E o sofrimento sem sentido é suicídio, mas um sofrimento com sentido é ressurreição. Olha para Jesus, a vitória da cruz. Vitória et crucis, a vitória da cruz. Então nós precisamos aprender a sofrer. Mas infelizmente, as pessoas têm nos infantilizado muito diante dessa realidade. Eu lembro que quando eu era pequeno, papai sempre trabalhou no garimpo e nós acompanhávamos o nosso pai para o garimpo. E ao ir ao garimpo, a gente metia um dedão na pedra e arrancava aquele tampão, lembra? Não sei se aconteceu com você, mas comigo foi muito presente isso. E aquele sangue correndo, a gente chegava no garimpo, lá vinha o pai com o quê? Limão com sal. Gente, aquilo ali era doído, limpar limão com sal para desinfetar o dedo. Aquilo era horroroso, mas a gente tinha que aguentar calado. Ainda meu pai falava assim: homem que é homem não chora. Isso valeria para todo mundo.
Aí quando nós chegávamos em casa, lá vem a mamãe com o quê? Mentiolate. Gente, outro sofrimento. Aquilo ardia até o cabelo da cabeça. Mas nós aprendíamos a sofrer. Se a gente caía, deixa, levanta. Hoje a criança malemar cai, o pai já está lá pegando, porque não pode sofrer. Quando morria uma pessoa, gente, ali chorava, ali gritava. Hoje não. Hoje quando morre alguém, já vem alguém com comprimido para não sentir a dor. Não, gente. Nós precisamos aprender a sofrer. Né? Eu lembro do presidente do Japão, lá no Japão, não sei hoje, mas numa entrevista há uns anos atrás que eu li, não era permitido em período de frio o aluno ir para a escola de moletom, de blusa de frio. Todos deveriam ir simplesmente uniformizados. Aí chegaram para o presidente do Japão, que não lembro o nome hoje, e perguntou, por quê? As crianças não podem ir uniformizadas para as escolas, com blusas de frio para a escola em período frio. Aí o presidente diz assim, elas têm que aprender a sofrer desde cedo, para que quando elas crescerem e o sofrimento chegar até elas tenham maturidade suficiente para sobressair o sofrimento. Então nós precisamos sofrer, nós precisamos aprender a sofrer. Graças a Deus o Brasil nunca passou por maremoto, terremoto, não tem vulcão, né? Não teve tsunami. É lógico que aconteceu alguns fatores, algumas regiões específicas, mas não atingiu todo o Brasil. Não tivemos guerra, como vimos em outros países. Então nós brasileiros fomos privados de muito sofrimento. E isso foi nos fazendo muito imaturo diante da dor. Então, é por isso que eu digo que esse período de Covid-19, isolamento social, pandemia, enfim, não é para você se desesperar. Nós temos que aprender a encarar o sofrimento de frente. Nós temos que se autodeterminar diante da dor. Nós precisamos aprender a nos autodeterminar diante das dificuldades da vida. É só assim que a gente vai conseguir enxergar novos lares. E aí Santa Edith estava a dizer que diante da dor vem o amor, diante do sofrimento vem a salvação. Mas o sofrimento quando é bem encarado, não é verdade? Então, diante desta pandemia, nós precisamos ter uma coisa chamada atitude. Atitude. A atitude de nos autoposicionarmos, de nos autodeterminarmos diante dessa situação caótica ou adversa que nós estamos vivendo, não é verdade? Então, para superarmos psicologicamente e espiritualmente toda essa situação causada pelo Covid-19, o coronavírus, pelo isolamento social, né? A pessoa precisa ser uma coisa decidida, né? Então, decisão é o nome. Nós precisamos ser pessoas decididas, né? Decididas. Por isso que a grande palavra contra todo tipo de patologia, todo tipo de ansiedade, de medo, de angústia, de sofrimento, todo tipo de desespero, né? A pessoa ela tem que ser decidida. Se tem uma coisa, minha gente, que ninguém é capaz de tirar de você, essa liberdade de se autodecidir e de se autodeterminar. E a decisão é exatamente isso, é o autoposicionamento diante de toda e qualquer situação que a vida te convida a viver. A vida hoje te convida a viver o quê? Esse período de Covid-19, então vamos superar. O isolamento social, então vamos superar. Viktor Emil Frankl, no seu livro A Psicoterapia e o Sentido da Vida, ele vai dizer o seguinte: se a vida te dá novas perguntas, dê a ela novas respostas. Você sabe qual que é o problema nosso, brasileiros? Nós que às vezes entramos em parafuso, às vezes estamos aí todo entediado, amedrontado, em pânico, arrancando os cabelos da cabeça, é que nós estamos tentando responder perguntas novas com respostas antigas. A pergunta nova hoje chama-se Covid-19, chama-se isolamento social,
chama-se pandemia. Até mesmo a questão do desemprego, a questões, brigas, intrigas políticas, partidárias, ideológicas. Então vamos responder isso com respostas novas? Para de ficar chorando as cebolas do Egito e tenta contemplar Canaã, a terra prometida. Vocês entendem? Né? Que o que está atrapalhando a sua vida, o que está te atrapalhando neste período de pandemia, é exatamente você estar tentando responder perguntas novas com respostas antigas. Você precisa ser uma pessoa decidida. Uma pessoa decidida é uma pessoa autodeterminada. Né? Então a pessoa tem sempre em suas mãos a graça de poder escolher. Né? Isso o Viktor Frankl vai chamar de liberdade de escolha. Né? Aí você poderia dizer assim, mas padre, que liberdade é essa? Eu não posso andar, eu estou no isolamento social, eu estou na quarentena. Padre, nós estamos nessa pandemia, ninguém pode ir mais vir. Que liberdade é essa? Meus queridos, existe uma liberdade dentro do ser humano que é intocável, que é chamado a liberdade interior. A pandemia, o isolamento, pode tirar tudo de você, menos uma coisa: a sua liberdade de decidir diante de tudo e qualquer coisa de sua vida. Existe uma liberdade dentro do ser humano onde nada e ninguém é capaz de tocar, a não ser ele mesmo. Então use a sua liberdade de escolha para escolher o que é bom para você. A pandemia pode te livrar, a pandemia pode te tirar a liberdade de andar nas ruas? Pode, mas não pode me tirar a liberdade de se autodecidir diante dessa situação a qual impossibilitou você ir às ruas. É a sua liberdade de escolha. Você pode escolher ficar murmurando dentro de casa, reclamando de tudo, ou curtir esse momento da pandemia, ou curtir esse momento de isolamento social de uma forma diferente. Começa a fazer as coisas diferentes, usando o mesmo espaço. Curte mais os seus filhos, sua esposa, enfim. Você é livre para se autodecidir, porque a única pessoa que é responsável por você é você mesmo. Use essa liberdade interior. Essa liberdade que vem aqui, Santa Teresa d'Ávila, em seu livro Castelo Interior, vai chamar isso de núcleo espiritual. Existe um núcleo interior no ser humano que dá força para poder agir com essa liberdade interior para se autodeterminar diante de tudo e qualquer coisa de sua vida. Viktor Frankl, eu quero trabalhar isso também, ele tem um livro chamado A Presença Ignorada de Deus. E essa presença ignorada de Deus é exatamente aquilo que São Paulo vai dizer. Quando eu estive fraco, é aí que eu estive forte. Na fraqueza do homem, vem a fortaleza de Deus. Se você não tem mais forças para caminhar, então deixe que Deus caminhe por você. Entende? Né? Essa liberdade de escolha. Você pode tornar o que você quiser, minha gente. Você pode continuar toda depressiva, melancólica, reclamona, amargurada. Você pode continuar com medo, em pânico. Como você pode decidir a não ficar mais assim? Você pode ser o que você quiser. Você pode ser livre e viver a sua liberdade, embora fisicamente dizendo meio presa, porque a liberdade é interior. Ou você pode se aprisionar de vez dentro da sua arrogância, dentro do seu orgulho, dentro da sua vaidade, dentro do seu medo, dentro da sua depressão, dentro da sua angústia, dentro do seu desespero. Temos que aprender a agir livremente como um ser responsável, um ser plenamente humano. Nós somos um ser responsável e a nossa responsabilidade maior é sobre a nossa vida. Vida essa que não é só uma vida caracterizada pelo físico, mas uma vida caracterizada pelo psíquico e pelo espiritual. Vocês entendem? Que nós temos que sair dessa pandemia psicologicamente sadio, espiritualmente sadio. Entende?
Porque o que tem de gente crescendo, o que está crescendo, de pessoas depressivas, ansiosas, amedrontadas, em pânico, em crises de ansiedades, com emoções abaladas, personalidade, etc. e tal, é muito grande. A ideação ao suicídio, pessoas que estão buscando no suicídio uma resposta para a sua dor, isso tudo está crescendo. E não precisa, minha gente. Precisamos enfrentar a situação de frente. Precisamos nos tornar maduros o suficiente para podermos viver bem a nossa fé, mas viver bem a nossa vida psíquica e emocional. E para superarmos esta pandemia, é necessário reconhecer que somos o quê? Livres. Nós somos alguém e não algo. Nós somos alguém por quê? Nós somos alguém determinado. Nós somos alguém determinado. Nós somos alguém que decide. Por isso nós não somos algo. Use o seu poder de decisão. Se autodetermine. Não deixe que sua dor supere a sua força. Você é maior do que sua dor. Você é maior do que essa pandemia. Você é maior do que esse isolamento social. Você é maior do que toda essa situação a qual você está vivendo. Você é bem maior do que tudo isso, criatura. Então, dá um basta. Decide sobre a sua vida. E a pessoa, as pessoas não reconhecem essa responsabilidade por si mesmo de fazer algo e se tornar. Precisamos reconhecer essa responsabilidade sobre nós mesmos. Então, meu querido, esta pandemia não pode nos levar ao desespero. Jamais. Porque o desespero é igual a DS menos I. O que é isso, padre? Desespero é uma vida sem sentido. Quando a pessoa está desesperada, é porque ela perdeu o sentido da vida. Sentido este que ela precisa encontrar. Entende? Enquanto a pessoa, enquanto eu e você, enquanto nós não formos capazes de descobrir nenhum sentido nessa pandemia, ela estará propensa ao desespero e, em certas condições, ao suicídio. Esta pandemia tem um sentido este que varia de pessoa para pessoa, sentido este que nós precisamos descobrir. Se você não for capaz de descobrir um sentido diante dessa pandemia, um sentido diante desse isolamento social, você vai entrar em desespero e, em última instância, o suicídio. Então levanta essa cabeça, criatura. Largue de estragar a sua vida. Encare de frente a vida. E isso significa a gente ter fé. Existe um momento na vida do ser humano que somente a fé é capaz de nos sustentar, e esse é o momento. Porque a pessoa que tem fé tem esperança. E a esperança é algo que alimenta o ser humano e faz com que o ser humano permanece vivo. Por exemplo, vamos colocar um exemplo de esperança. Nós não vejo a hora dessa pandemia acabar para eu poder dar um abraço nas pessoas que eu amo, de eu fazer uma viagem, de eu poder encontrar a amada ou amado, de eu poder chamar meus amigos e comer aquele churrasquinho lá em casa. Gente, é engraçado, Viktor Frankl, em seu livro O Sentido da Vida, ele dizia o seguinte, que uma das coisas que fez com que ele sobrevivesse dentro do campo de concentração foi o sonho de ele terminar o livro que ele tinha começado a escrever, de encontrar a esposa Tilly, a amada, a mãe, a Tilly. Quando nós temos um sonho, esse sonho faz com que nós vivemos. Esse sonho faz com que nós enfrentemos e superamos todas as dificuldades que circundam. Então, em vez de você alimentar a sua vida de desespero, alimenta a sua vida de esperança. Gente, a nossa vida não pode ser que nem da Rede Globo, que vive em cima do caos.
Quem vive em cima da carniça, ou a nossa vida não pode ser que nem a dos urubus, que não pode ver uma carniça que já está em cima, não, criatura. A nossa vida, ela precisa diariamente ser revestida de sentido. E revestir a nossa vida de sentido não significa não ter dificuldade. A gente chama isso na logoterapia da tríade trágica da vida: a dor, o sofrimento e a morte. Revestir a nossa vida de sentido significa superar a dor, superar o sofrimento e superar a morte. Vocês entendem isso? Então, vocês desculpem o que o pai vai falar, mas larga de ser tonto, larga de ser tonta, levanta dessa cama, abre as janelas de sua casa e respire o ar da esperança. Nossa, essa é bonita, essa é nova, viu? Vou anotar depois. Respire o ar da esperança. Então, que é interessante, a pessoa precisa transformar uma situação adversa em realização pessoal, aquilo que nós já falávamos anteriormente. Precisamos fazer de uma tragédia um triunfo pessoal. Todo ser humano precisa saber onde quer chegar e o que deve fazer. E a grande pergunta é essa: onde você quer chegar com tudo isso que você está vivendo e o que você quer fazer? Vou provocar uma pergunta de esperança. Onde você quer chegar depois que essa pandemia passar? E o que você quer fazer? Alimenta a sua vida e a vida da sua família de esperança. Se você não conseguir enxergar uma razão maior para viver, irá parar no tempo do desespero. Repito aqui, meu querido, minha querida. Se você não conseguir enxergar uma razão maior para viver, irá para o tempo do desespero. E o desespero não é de Deus. O desespero é do diabo. E por que é do diabo? Porque é uma vida sem sentido. Por isso o que é de Deus é esperança. Porque a esperança é uma vida de sentido. E o que você tem alimentado em sua vida? O desespero ou a esperança? O que você tem alimentado em sua vida? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe ele com seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, tecer o seu comentário. Se você quiser sugerir novos temas para a gente poder trabalhar, estaremos juntos, tá bom? Segue a gente na nossa página na internet, Padre Wender Souza Santos, e acompanhe as nossas programações. Que Deus te abençoe muito, muito. Diretamente aqui da paróquia Santa Terezinha de Tesouro, sobre a assessoria de Beatriz. Aqui o Padre Wender Souza dos Santos, diretamente em vossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.